Oi, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia, e nesse vídeo vou responder algumas perguntas enviadas por vocês pelo meu Instagram sobre a rainha Nefertiti. Me segue lá, tá? E também quero falar que esse vídeo está sendo patrocinado, adivinha por quem? Por mim mesma. O Arqueologia pelo Mundo lançou uma linha de camisetas através da loja, que são essas 4 estampas lindas aqui. Eu não sei de que lado vai aparecer esse, eu não sei. Só sei que vai aparecer em algum lugar aí. Então, caso vocês queiram dar uma olhada, é só entrar no link que estou deixando no nosso comentário fixado, que vai entrar direto no perfil do Arqueologia pelo Mundo, belezinha? É isso aí, acabou a propaganda. Propaganda é necessária, gente, para sustentar o canal. Então vamos lá, pegar aqui as perguntinhas que o pessoal enviou. Pam. Primeira perguntinha sobre a rainha Nefertiti. Perguntinha... Legal que eu escolhi as perguntas e eu não lembrava que a primeira que eu coloquei aí, aqui foi: quem é Nefertiti? Pergunta importante, afinal de contas nem todo mundo é obrigado a saber quem é Nefertiti. Bom, a rainha Nefertiti foi uma rainha que governou durante a 18ª dinastia. 18ª dinastia, 19ª, Novo Império, Médio Império e tal, é a forma como os egiptólogos dividem a cronologia egípcia. Então, dentro do longo período de cerca de 3.000 anos que existiu o Egito Antigo, os egiptólogos dividem em grandes períodos históricos, que é o Antigo Reino, Médio Reino, Primeiro Período Intermediário, Segundo Período Intermediário e tal, aquelas histórias todas. E dentro de cada um desses tem as dinastias. Então, a Nefertiti reinou durante a 18ª dinastia, mais especificamente durante o período amarniano. E a Nefertiti é o tema dessa camisetinha aqui, olha só, novamente propaganda. E ela foi casada com o faraó Akhenaton. Akhenaton é aquele faraó que roda e vira aparece em documentários falando sobre provavelmente quem empregou o primeiro monoteísmo no mundo e tal, longa história. E a próxima pergunta é: qual a origem dela? Por conta da tradução do nome dela, né, Nefertiti significa a bela chegou. Por conta da tradução do seu nome, muito se especulou que na verdade ela não era egípcia, que ela era uma estrangeira que veio morar no Egito. E uma das hipóteses que são levantadas sobre ela ser estrangeira é de que ela teria sido uma princesa Mitanni, chamada Tadurrepa, que foi morar na corte de Amenhotep III, que é o pai de Akhenaton. Porém, existe exatamente 0 provas de que esse teria sido o caso. A outra pergunta é: se sabe quem era o pai dela ou só existem especulações? Alguns pesquisadores apontam Nefertiti como sendo a filha de um homem chamado Ai, que durante o reinado dela foi mestre real dos cavalos. Esse aí foi um dos títulos dele, ele teve vários títulos, mas esse aí foi um dos principais. E por acaso, só dando um spoiler, o Ai tornou-se faraó após a morte de Tutankhamon. Enfim... Porém, os indícios para essa hipótese de que ela teria sido filha do Ai são meio nebulosos, para falar a verdade. Assim, dizem que ela poderia ter sido filha do Ai, da mesma forma que dizem que Ai pode ter sido o pai de uma moça chamada Mutjotnet. Aí, assim, tentando organizar aqui as ideias para ver se vocês entendem direitinho. Tem a Nefertiti, a qual acham que ela era filha do Ai, e o Ai, por sua vez, seria o pai de Mutjotnet. Caso o Ai tenha sido o pai de Nefertiti e o pai da Mut lá, meio que seria uma desculpa para o fato de que o Ai virou faraó e depois o esposo da Mut, o Horemheb, também virar faraó. Mas, gente, não tem nada assim muito forte que sustente isso. Sem contar que, se essa hipótese de que Ai é o pai da Nefertiti for real, tem um grande problema aí. Porque a Ti, a esposa do Ai, nunca foi declarada como mãe da Nefertiti. Próxima pergunta: por que ela é tão famosa? Um dos motivos é por conta das discussões acadêmicas acerca do período em que ela viveu, sobre a possibilidade de que ela e o marido dela, o Akhenaton, tenham dado início ao monoteísmo. E o segundo motivo é justamente a descoberta da famosa estátua dela, esse busto maravilhoso aqui. São esses 2 motivos que tornam ela tão famosa. E a próxima pergunta é justamente sobre o busto, sobre a imagem. Onde encontraram o busto dela? Seguinte, essa estátua foi encontrada durante escavações arqueológicas realizadas em uma cidade chamada de Amarna durante o ano de 1912 por arqueólogos alemães. Essa história eu contei na íntegra, contextualizei muito bem, modéstia à parte,
em um outro vídeo aqui do canal. Vou deixar no card ou, sei lá, na descrição. Não sei, vou deixar em algum lugar. Mas tem um vídeo muito bacana onde eu falo sobre todo o contexto da descoberta, o rolê que deu, como foi que a estátua saiu do Egito e tal. Assiste esse vídeo, tá muito bom. E o busto foi encontrado em uma área de ateliê. Assim, só contextualizando. No Egito Antigo, os ateliês dos artistas ficavam dentro da própria casa do artista. Não era assim, tipo, acordei de manhã, vou sair de casa e vou pro trabalho. Não. No Egito Antigo, o usual, claro que tem exceções, mas o usual era que o artista tivesse a sua casa e ele tivesse um espaço para seu ateliê. Daí, nesse caso, a equipe alemã, lá em 1912, estava escavando a casa de um escultor-chefe chamado Thutmose. E durante as escavações encontraram algumas estátuas. E dentre essas estátuas está justamente essa da Nefertiti. E eu tô trazendo para vocês um desenho da planta da casa do Thutmose. Beleza? Olha essa que bonitinha. E assim, sempre se fala sobre a descoberta do busto da Nefertiti e tal. E meio que parece que a equipe tava lá, né, escavando de boas e pã, apareceu o busto. Mas na verdade, onde foi encontrado essa imagem, foram encontradas outras, como essas que vocês estão vendo aí. Foram todas encontradas no ateliê de Thutmose. E como foi que essas imagens ficaram lá? Como assim? O que aconteceu? Pats? Quando a cidade de Akhetaton, que foi fundada por Nefertiti, e Akhenaton foi abandonada durante o reinado de Tutankhamon, provavelmente a cidade estava sendo abandonada gradualmente e tal, e as últimas pessoas que viveram na casa do Thutmose, talvez até o próprio Thutmose, simplesmente acharam que não tinha por que levar essas estátuas, porque na verdade essas imagens, tanto a de Nefertiti como essas daí, elas só são modelos, então não tinha por que ficar carregando elas por aí, até porque, né, os tempos mudaram e tal, então deixaram na casa, foi se passando o tempo, a casa desabou, a areia do deserto em cima e séculos depois chegaram os arqueólogos alemães e escavaram lá e encontraram um busto. Próxima pergunta, a descoberta do busto dela foi por acaso ou eles estavam procurando mesmo? Então, foi totalmente por acaso, mas o que não foi por acaso foi a saída dela, que foi de uma forma um tanto questionável. Assista ao vídeo sobre a descoberta do busto dela, vocês vão entender tudinho. Próxima pergunta. O Egito não reedificou o busto dela, lembro que saiu de forma sorrateira. De fato, lá nesse vídeo em questão eu explico como foi que o Ludwig Borchardt, que era o líder da escavação, retirou o busto daqui do Egito. Gente, eu tô em Aracaju, já tô chamando de Egito. Como foi que ele retirou do Egito e tal. E sim, de fato, o governo egípcio tentou repatriar. Desde quando eles descobriram que isso tinha acontecido, eles tentaram repatriar. Tentaram até negociar com Hitler, para que Hitler devolvesse, só que ele não quis devolver. E até poucos anos atrás, eles ainda escreviam para o governo alemão pedindo para que devolvesse a peça, tal. Pedindo até para que devolvessem a peça ao menos para fazer parte da inauguração do Grande Museu Egípcio, se eu não me engano, que ainda não inaugurou. E eles não quiseram nem mesmo emprestar. Uma peça que retrata uma governante do Egito, os caras não querem devolver. E assim, antes que apareçam nos comentários o pessoal dizendo que os egípcios atuais não tem porquê pedir para que essa peça retorne, porque eles não têm nada a ver com os egípcios antigos. Gente, quando houve o fim da era faraônica, com a morte da Cleópatra, e vieram os romanos, depois os otomanos, vocês acham que essas pessoas que vieram depois, assim, pisaram no Egito e os egípcios antigos sumiram no ar, foi? Próxima pergunta, existem mais bustos dela? Sim, existem. Muitos conhecem Nefertiti através de sua imagem clássica, né, que é essa daqui. Mas existem mais imagens dela por aí, tanto no Egito como na Alemanha, por conta da equipe de lá de 1900 e bolinha que levou algumas peças para a Alemanha. Então eu trouxe até 2 exemplos aqui para que vocês possam dar uma olhada. O primeiro é essa imagem aqui, muito bonitinha, pá, que foi encontrada também lá na oficina do Thutmose. E trata-se de uma cabeça inacabada. Vocês podem ver aqui na parte de trás da cabeça, tá sem um encaixe para a coroa e tal. Aí dá pra ver alguns dos traços característicos da rainha Nefertiti. Essa imagem aqui, ela ficou no Egito, ela tá em exposição no Museu Egípcio do Cairo. Eu não sei se passou para o Grande Museu Egípcio ou foi para outro museu, mas da última vez que eu cheguei a consultar, ela estava no Museu Egípcio do Cairo. E tem essa aqui, que essa sim está na Alemanha. Da última vez que eu olhei, ela estava em Berlim. Eu não sei falar qual museu ela estava. E ela é bem interessante, porque dá pra ver a rainha de corpo inteiro e tal.
Sem contar que também existem outras imagens dela, como imagens parietais, que foram encontradas nos stalatats. Por sua vez, são blocos que foram encontrados dentro do templo de Karnak. Blocos que antes faziam parte de um templo de Aton, que foi desmantelado e colocado no templo de Karnak. E lá tem imagens da rainha Nefertiti, tá? Uma longa história. Eu não tenho vídeo falando sobre isso, mas eu tenho um capítulo no meu livro, Uma Viagem pelo Nilo, o qual infelizmente não tem mais livro físico dele, gente, só o e-book. Quem quiser, ele tá bem baratinho, eu vou deixar o link no nosso comentário fixado. Nele eu tenho um capítulo onde eu falo sobre a descoberta dos stalatats, como eles foram montados, tal, um grande quebra-cabeça, bem bacana. Então são várias imagens que tem da Nefertiti por aí. O negócio é que o pessoal se acostumou mais a ver justamente a imagem do busto dela. Quantos filhos ela teve? Ela teve 6 filhas, sendo que uma delas, a terceira, a Ankhsepaton, casou-se com o faraó Tutankhaton, e ambos mudaram de nome para Tutankhamon e Ankhsenamun. Ah, sim, outra coisa, e não existem indícios de que ela tenha tido meninos. Qual era a importância feminina no Egito e como eram tratadas sendo rainhas, se tem algo escrito sobre? Não é uma pergunta sobre Nefertiti, mas eu acho que era interessante trazer aqui para vocês. Trazer uma resposta para vocês, que de certa forma, né, Nefertiti, rainha, mulher... Então, entra no nosso assunto. Bom, existem muitas pesquisas sobre o papel das mulheres no Egito Antigo, mas nem todas concordam entre si. O que sabemos é que mulheres poderiam ter suas próprias propriedades, cuidar de suas economias, cuidar da economia da família, tinham seus próprios testamentos, podiam participar da festa da bebedeira. Daí a gente pode dizer que não é toda essa liberdade do universo, mas elas eram muito mais livres do que muitas mulheres de 3.000 anos atrás que viviam em outras sociedades e até mesmo do que as nossas avós até alguns anos atrás. Já em relação às rainhas, elas, por exemplo, poderiam participar de debates diplomáticos e até mesmo serem corregentes dos seus maridos em algum momento de ausência, sei lá, se ele precisou viajar para um outro país, elas podiam entrar como corregentes. Gente, já estou ficando com a garganta seca, cadê a água? Você acredita que ela realmente chegou a governar depois da morte de Akhenaton? Outra questão problemática aí. Problemática não, é porque gera muita discussão, ninguém concorda com ninguém, aquela confusão incrível e tal. Então, vamos lá. Essa história de Nefertiti, se ela foi ou não faraó após do Akhenaton, dá muito pano pra manga. É de fato uma grande confusão, galera, tipo, uma grande confusão. Alguns acadêmicos sugerem que ela assumiu o trono de Akhenaton antes do trono ser passado para uma figura um tanto misteriosa chamada Ismenkhar. Outros acadêmicos já sugerem que na verdade não, ela nunca foi faraó e que o Ismenkhar assumiu o trono logo de cara e tal. Já outros acadêmicos acreditam que não. Nefertiti não foi faraó, Ismenkhar virou faraó e depois dele teve uma faraó mulher. É uma grande confusão, uma grande confusão. E eu acho que um tema como esse aqui merecia muito um vídeo, porque em um vídeo aí sim eu poderia explicar de onde é que saíram essas hipóteses sobre ela ser ou não faraó, sobre a possibilidade de ter tido uma mulher faraó aí no meio, por que poderia ser Nefertiti, por que não poderia, Ismenkhar, quem é esse cara afinal de contas. Então se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aqui nos comentários, Márcia, faz vídeo aí sobre a possibilidade de Nefertiti ter sido faraó, e deixa um like no vídeo, por favor. É importante, tá? Próxima pergunta, sobre a hipótese dela ter sido o faraó Ismenkhar. Algum consenso ou está em aberto? Está totalmente em aberto. É uma confusão, gente, porque esse Ismenkhar pode ter sido irmão do Akhenaton, pode ter sido filho de Akhenaton. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre a possibilidade de Nefertiti ter sido o faraó, a possibilidade de existir uma faraó e não ser necessariamente Nefertiti, mas uma outra figura por aí, e esse tema é interessantíssimo, comenta aí nos comentários, tá bom? Existe alguma teoria da conspiração com ela? Gente, qualquer figura histórica que chame a atenção, sempre vai ter alguém que vai criar uma teoria da conspiração. Sempre. Por exemplo, sobre a teoria da conspiração de que a estátua de Nefertiti é falsa. Gente, isso surgiu depois que um historiador resolveu escrever um livro. Eu já comentei sobre isso em texto lá no Arqueologia Egípcia, explicando tintim por tintim porque não faz o menor sentido o que ele fala. No vídeo sobre a descoberta do busto também explico. Inclusive foram feitos testes com busto que falam que de fato o busto tem mais de 3.000 anos. Isso aí já foi desmentido há muito tempo, mas assim, né? Entre o que é verdade e conspiração, o pessoal sempre vai propagar a conspiração, porque conspiração dá like, porque conspiração vem de vídeo, conspiração vem de documentário, tá bom? Essa é só uma das muitas teorias de conspiração que envolvem ela.
Que idade ela tinha quando desapareceu dos registros históricos? Ou essa pessoa aqui me segue há muito tempo, ou é estudante de arqueologia também. Porque normalmente quando a gente usa o termo desaparece dos registros históricos, dos registros arqueológicos, isso aqui é código para dizer que a pessoa provavelmente morreu. Que idade ela tinha quando ela faleceu? Nós não sabemos a idade em que ela casou com Akhenaton, nós não sabemos com que idade ela começou a reinar e não sabemos com que idade ela morreu. Não sabemos. Tem um lance aqui, agora que eu lembrei, porque a pessoa perguntou de idade, mas é interessante falar isso, que sobre o ano de falecimento, né? Porque o ano de falecimento e idade é diferente. Não sabemos a idade com que ela faleceu, porém existem discussões sobre o ano em que ela faleceu. Do que eu estou falando? No Egito Antigo, eles não dividiam o tempo como nós dividimos, que é por meses, a dias das semanas e tal. A contagem de ano era totalmente diferente da nossa. Aí, uma das formas que eles contavam a passagem do tempo, a passagem dos anos, era através dos anos de reinado de cada faraó. Por exemplo, eu troquei essa vaca por esse cesto de papiro no ano tal do reinado de Akhenaton, sabe? Era assim. Aí, olhando os registros arqueológicos, por muito tempo se acreditou que Nefertiti faleceu no 14º ano do reinado de Akhenaton. Se eu não estou enganada, eu acho que é esse. Se eu tiver enganada, eu coloco aqui a legenda depois, corrigindo. Mas há alguns anos se encontraram pequenos indícios que apontam que durante o 16º ano de reinado de Akhenaton, ela ainda estaria viva. Não sei o quão profunda foi essa pesquisa, não sei se encontraram mais coisas, mas está aí em aberto em que ano, afinal de contas, ela morreu. Porque se foi no 14º ano, óbvio que não tem como ela ter sido um faraó, por exemplo, sobre aquela hipótese que foi citada algumas perguntas atrás. Mas se ela ainda estava viva no 16º ano, aí a história começa a ficar um pouquinho diferente, crianças. Vamos lá, tem mais perguntinha? Qual foi o motivo do falecimento dela? Nós não sabemos, até porque a múmia dela, até onde se sabe, ainda não foi encontrada. Por que eu falo até onde se sabe? Porque talvez a múmia dela tenha sido encontrada e está anônima em algum museu. Talvez ela tenha sido encontrada e está despedaçada em algum lugar. Não sabemos. Infelizmente, os saques a sítios arqueológicos que foram feitos durante os últimos séculos deixaram suas marcas. Ela pode ter virado pó de múmia, gente. Ainda há chances da múmia de Nefertiti ser encontrada? Não existe. Sempre, até o momento de não ser encontrado, sempre vai existir essa possibilidade de ser encontrado um dia. Então, né, só resta esperar e ver o que acontece. Vai que amanhã encontram ela, né? Porque a arqueologia é dessas, gente. A arqueologia é cheia de... É uma caixinha de surpresas. Você tá aqui fazendo uma coisa e de repente, pum, encontra uma nova tumba. Eu ainda lembro quando a KV-63 foi encontrada. Que, tipo, se achava que não era possível mais encontrar tumbas nos Vales dos Reis. Então, um belo dia, uma equipe de pesquisadores norte-americanos escavando no Vale dos Reis encontrou a KV-63. Então, né, nunca se sabe, talvez num futuro distante ou não, a múmia dela seja encontrada, ou talvez realmente ela tenha virado pó de múmia, vai saber, né? E a última perguntinha, mas antes, gente, não esqueçam de deixar like aqui, tá bom? Porque eu já percebi que os números de visualizações são muito maiores do que os números de like. Às vezes a gente tem, sei lá, quantas visualizações e só 300 likes. Eu tô de olho em você que tá assistindo o vídeo e não tá deixando like, viu? Deixa like. E se inscreva no canal, tá bom? E caso queira ser apoiador do canal, clique no botãozinho Seja Membro e faça parte da nossa turminha, ou então seja membro através do nosso Catarse, tá bom? Ajuda a pagar a manutenção do computador, gente. Enfim, vamos lá. Última pergunta. Será que a tumba dela está dentro da tumba de Tutankhamon? Gente... Vou dizer que a pessoa que mandou essa pergunta não assiste o canal Arqueologia pelo Mundo e não leu Arqueologia Egípcia. Porque isso aqui foi uma hipótese que surgiu lá em 2017, em que um egiptólogo inglês, ele escreveu um artigo, se não me falha a memória, eu acho que ele escreveu um artigo onde ele falava sobre a sua hipótese de que a tumba de Nefertiti, na verdade, não foi encontrada porque ela está dentro da tumba de Tutankhamon. E ele levantou essa hipótese
quando ele estava vendo imagens de alta resolução da tumba de Tutankhamon e percebeu que tinha alguns risquinhos nas paredes. Então ele fez esse artigo. O pessoal do Supremo Conselho de Antiguidades do Egito, né, os egípcios, leram o artigo e acharam que fazia sentido. Então, convidaram esse egiptólogo e começaram a fazer pesquisas. Levaram radares para a tumba do Tutankhamon e começaram a procurar sobre indícios de que por trás de de duas paredes da tumba de Tutankhamon estaria a porta secreta para a tumba de Nefertiti. Porém, na época eu já tinha até questionado isso aqui no canal. Como é que ele poderia ter certeza que ali estaria a tumba de Nefertiti e não uma outra câmara funerária, ou outra câmara da tumba de Tutankhamon, ou então um depósito, ou então tumba de outra pessoa? E por que justamente de Nefertiti? Vamos cair na real de que ele já foi meio com muita sede de poste e botou o nome de Nefertiti e a galera já ficou animada, né? Enfim, passaram acho que uns 3 radares de equipes de nacionalidades diferentes. E dando só um resumo da ópera, porque essa história é muito longa, gente, muito longa. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal, foi um vídeo muito curto, mas eu acho que merecia um vídeo muito mais longo, daqueles longos que eu costumo fazer, explicando tintim por tintim, porque foi uma confusão na época. Mas, assim, já dando a resposta, foram passados, eu acho que 3 radares, se eu não me engano. Um deles foi muito contraditório, ainda descobriram uma treta enorme envolvendo dos pesquisadores, foi uma confusão, houve denúncia, gente, foi um risca-faca. Nossa, merece muito um vídeo isso aí, pra vocês entenderem realmente tintim por tintim. O resultado é de que não tem câmara nenhuma escondida dentro da tumba de Tutankhamon, uma pena, é uma pena. Enfim, se quiserem vídeo sobre isso, deixa like e deixa nos comentários também, tá pedindo. E, gente, é isso aí, acabou o nosso vidinho. Se você gostou, deixe seu curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, é importante. E aquelas historinhas todas. E não deixe de conferir a minha linha na loja, tá? Tá bonzinho? Então, vou ficando por aqui e até mais. Vai ser estranho editar esse vídeo aqui. Vídeo vertical. Meu Deus. Vai ser, no mínimo, interessante. Tchau, gente. Até mais. E vamos a mais um vídeo para o Arqueologia pelo Mundo. Alguma coisa caiu.